São João da Bahia tá chegando e o coração tá como? Pulando de emoção. No Pelô, a tradição esquenta igual fogueira. Em Paripe, o forró é de primeira. E no Parque de Exposições, é festa a noite inteira. Você vai amar as atrações desse ano. Se ligue nas redes sociais e dê seu like. O maior São João do mundo é o meu, é o seu, da capital anterior. São João da Bahia, maior que a nossa festa, só o nosso amor. Fala, minha gente! Olha a gente de volta nesta terça-feira. Hoje é terça-feira. O feriado do São João. É, São João e a gente tá aqui, ó. Gostou de São João? Que beleza. E uma mistura de salsa litro com estaca Com zero. samba, com qualquer coisa menos São E João. com, o frevo, né? O importante é que a Olinda. gente está aqui e aqui é trabalho. E aqui, hoje, vai ser raiz. Vai ser local. Local. Hoje é um programa dedicado à dupla Bavi. O negócio é o seguinte, a temporada, lembrando sempre, deixa o seu like. Se inscreva no nosso canal, canal. tá? E outra coisa, se a gente chegar até amanhã Isso. a 33 mil inscritos, Isso. faltam poucos. Se a gente chegar até 33 mil inscritos, a gente vai sortear, o que era mesmo? O O casaco casaco do Bafutebol do Futebol Clube. Clube. Pra Existe- aquecer o seu coração. Isso. Que coisa linda. Fantástica. Exatamente. Maravilhosa. Um abraço pra você que ficou feliz. Eu também fiquei. Pedro Céu, o negócio é o seguinte, aqui a temporada, depois de muito tempo, vai poder ser dividida de novo entre primeiro e segundo semestre. É. Pra dupla Bavi, porque estamos vivendo a pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Exatamente. E Bahia e Vitória não estão lá. Inclusive, eu recebi uma cornetada de um nosso seguidor no Instagram, porque a gente, ao longo da Copa do Mundo de Clubes, está fazendo os nossos passa-régua dos jogos dos times brasileiros. Oxê, mas Então, assim será? Palmeiras, Botafogo, Assim continua Flamengo e Fluminense. Beleza. Aí eu fiz o primeiro jogo, Palmeiras e Porto. Foi. Aí o abençoado falou assim: quando é do Bahia, você não fala. Aí eu respondi educadamente: quando o Bahia estrear no Mundial, pode deixar que eu faço. A parte boa é que você ganhou uma amizade, você cultivou essa amizade. Né? Eu não tenho a menor dúvida disso, que essa pessoa... Mas vem cá, ele né, não Matheus? deixou a bola ali quicando na frente do gol? Pois é. Deixou. Fazendo amizade. É isso, exatamente. Com a sutileza de um rinoceronte. O fato é que a temporada, Pedro, chegou na metade pra dupla Bavi, com ares de final de temporada, que jogaram pra caramba. É, mas eu botei aquelas carinhas sorrindo. Ah, pode ser, atenuou bastante. Ah, não é não? Diga aí, atenuou bastante. Depois fiz assim, ó. Eu mando a lembrança da família. É, exatamente. Quase isso. Ai, Pedro Céu. Ô, velho, mas porra, eu vou só tomar porrada? É. O cara falou, do Bahia você não fala. E em detalhe, quando você faz o passa-régua quando eu faço a passa-régua do Bahia, o pessoal reclama que eu tenho que fazer do Vitória. E aí quando eu faço do Vitória, o cara reclama que eu não fiz do Bahia. E aí quando eu faço do Palmeiras com o Porto... Você sabe qual é o esporte preferido do Ah, brasileiro? reclamar. Então, depois é o futebol. Então você fica aí, né, velho? Com essa agonia, calma, os caras vão reclamar, velho. Eu sei, mas eu É, também não não sofre, posso ficar não. calado. É porque você gosta de reclamar também. Também. Você Eu também sou é brasileiro. aficionado. Adoro pela reclamar. reclamação. Reclamar é comigo mesmo. Nós sabemos disso, né, Matheus? É ou não é, Matheus? Deus é Que maior. é isso? Olha, e quem reclama aqui é ele. Eu? Reclama do som, reclama do estúdio, reclama do ar-condicionado, né? Reclama do áudio, Do anunciante. do anúncio. Você anda na linha. Esse aqui tá até feliz. Não sei até quando. Depende do que vai fazer. É. Ó, vamos falar então. Tchau, Red Bull. Deu asas. Ganhou asas. Ai, meu pai. Ó, vamos falar então, já Isso que a é que é dupla- coragem pra brincar com um anunciante desse porte, desse jeito. Não, mas Te bota pra quebrar. brincando com o coração. É. Cheio de receptividade aí. Vamos lá. Sem perder tempo, deixe Ó. seu like, se inscreva no canal. Eu quero saber de você até aqui, como é que você classifica a temporada do Bahia, pra gente começar. Muito boa. De Pronto. 0 a 10. 0 a 10? 9. De 0 a 10, a temporada do Bahia é 9. O pessoal vai dizer que eu não vou dar 9 por orgulho e por clubismo. 8,5.
Tá bom. 1,5. Pra mim, o Bahia só ficou devendo até agora a classificação para as oitavas da Libertadores. É. Mas foi uma campanha honesta, ok. Não passou vergonha. Não. Eu tirei meio ponto pelo jogo em casa contra o Nacional. Porque ali o Bahia não poderia derrapar. O Bahia não derrapava aquele jogo, tava nas oitavas da Libertadores. Aí eu não daria 8,5. Eu daria 10. Não, se o Bahia passa para as oitavas, era 10. 10. Porque, velho, vamos lá. Campeão baiano. Tique. Check. Tique. Copa do Nordeste, primeira fase. A melhor campanha, geral. Copa do Brasil. Passou do atropelando o Paysandives. E agora tem grandes possibilidades de chegar até as quartas, porque pegou o Retrô. Vai pegar o Retrô. Libertadores. Avançou na fase preliminar, ganhou 2 jogos na fase de grupos e conquistou a vaga na Sul-Americana. E chegou a liderar em determinado momento o famigerado Grupo da Morte. E chega a Sul-Americana bem. E no Brasileirão, em 12 rodadas, está em quinto. Pois é, dentro do grupo da Libertadores. Então... Exatamente. Então, por isso, Pedro, que eu classifico dessa forma. O Bahia que em 2000 e... Isso considerando as competições oficiais, não é o time principal, não. 2025 fez 44 jogos. O time que mais jogou no Brasil em 2025. Foi o Bahia. 44 jogos, 24 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. O Bahia perdeu menos do que empatou metade do que ganhou. É uma boa campanha. O Bahia fez 70 gols na temporada e sofreu 32. Então, aí você já conta jogos de Libertadores, jogos de Série A. Sim, tudo. Então não é campeonato Baiano e Copa do Nordeste só, sabe? E o Bahia já jogou 3 clássicos Bavis, aliás, 4 clássicos Bavi. 3 na Fonte Nova, ok. Mas está invicto. Isso também... Clássico sempre vira um... Balizador. Né? Independentemente de qual nível é uma temperatura. É clássico. É clássico, sempre vai servir de balizador. Sempre vai servir de balizador. Então o Bahia que teve na Libertadores 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Fez 10 gols, sofreu 8. Ou seja, ainda saiu com um saldo positivo. Brasileirão são 12 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 14 gols próprios, 11 gols sofridos. Copa do Brasil são 2 jogos e 2 vitórias, 5 gols marcados, nenhum gol sofrido. Campeonato Baiano, foram 13 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 24 gols marcados e 6 gols sofridos. E na Copa do Nordeste, 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 17 gols próprios e 7 gols sofridos. Detalhe, as 2 derrotas do Campeonato Baiano, uma derrota no Campeonato Baiano, porque a outra foi pro Jacuipense, e uma derrota na Copa do Nordeste com a equipe... Não é equipe alternativa, era equipe sub-20. Nem Rogério foi. Exato. Entendeu? Exatamente. Então, Leonardo Galbis era o técnico. Então, o Bahia realmente faz uma campanha muito boa e por isso que classifica. Mas só pra galera não dizer que a gente tá cornetando ou algo do tipo, para efeitos estatísticos, era o time principal do Bahia. Então, entra no hall tem que entrar, das estatísticas do Bahia no ano. Né? Então, se você deu 8,5, eu dei 9, eu vou botar a média do Bahia aqui pra gente. 8,75. Exatamente, peraí. 9 mais 8,5. Muito obrigado. 8,75. Não tô fazendo conta não, velho. Eu tô anotando. Ah, tá. Não me pareceu não, porque de hoje que você datilografa aí. Datilografa é forte, né? É de sua época. Tá bom. Antes da gente, daqui a pouco a gente vai fazer um individual, 0 a 10 individual. Boa. Tá? Das peças de Bahia e Vitória. E a gente vai eleger o melhor jogo, o pior jogo. Me pergunte agora do Vitória. É isso que eu vou fazer agora. Nessa pegada Pedro, aí. que nota você dá pra temporada do Vitória até agora? 4. E tô sendo benevolente. É mesmo? Claro. Campeonato Baiano. Perdeu a final. E da maneira que perdeu. Não deu nem testa. Você acha que não deu testa? No Barradão, ok. Mas o primeiro jogo na Fonte Nova foi ridículo. O primeiro jogo foi patético. Do Bahia. Foi. Foi ridículo a atuação diante do Bahia. Foi. Copa do Nordeste, ok, vai lá. Fez uma boa campanha. Ficou melhor no seu grupo, que era o mais difícil. Foi o grande momento do Vitória até aqui na temporada. Beleza? Beleza. Sul-Americana. Foi uma vergonha. Copa do Brasil. Vergonha. Campeonato Brasileiro. Porteiro da zona. Os 4 pontos. É baseado no fato de que 1,5 ponto ele chegou na final do Campeonato Baiano, que ele tinha que fazer a obrigação, mas teria que ter dado o teste ao Bahia. E os outros 2,5 pontos para chegar a 4 foi o fato de que ele ficou com a segunda melhor campanha no geral da Copa do Nordeste, dentro de um grupo bem mais difícil do que o Bahia estava, porque o grupo do Vitória tinha Sport e Fortaleza de Série A.
E agora ele tem um caminho livre para pelo menos minimamente chegar à final. É. Mas a campanha do Vitória esse ano, Mas não passa nem confiança. nota 4. Se um perdão, no trocadilho. Sim, não passa a confiança. O time não passa a confiança. Essa você querer. E eu vou além do porquê que eu tô dando essa nota 4 para o Vitória atual, nesse momento da temporada. Porque o Vitória vai ter que recomeçar do zero. É. Um processo de reformulação. Ou seja, mostra-se, demonstra-se que tudo que foi feito até aqui foi ruim. E é preciso recomeçar. E que bom que a temporada vai dar essa porta da esperança pro Vitória de parar, mandar muita gente embora, contratar outros jogadores e tentar caminhar de uma outra maneira na temporada. Porque Cássio Cardoso... Só lembrando que minha nota também é 4, tá? então ficou na média. Média 4. Jogos, 40. E o Vitória não utilizou time alternativo. Não, desde o primeiro... Só uma vez, contra o Motoclube lá no Maranhão. Última exatamente. roubada da fase de grupos da Somente. Copa do Nordeste. Mas pera aí, mas foram os profissionais. Camutanga jogou, Carlos Eduardo. Não foi time alternativo, foi time reserva. É isso. Mas não foi time alternativo. Alternativo, então esqueça. não. Mas foi o único jogo que o Carpini não treinou por opção. Não importa. É. Mas entenda uma coisa. O Bahia Vitória não colocou time sub-20. Não. Foi o time profissional. Então, no momento algum, o time do Vitória jogou com time alternativo. 40 jogos até aqui na temporada, 16 vitórias, 15 empates. É empate com uma Empate demais. E 9 derrotas. 50 gols marcados, 33 sofridos. Campeonato Baiano, 13 jogos, 8 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Copa do Brasil, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. Passou da primeira fase, perdeu do glorioso Náutico no Barradão. Primeira fase foi contra o Vitória, foi quem? Você lembra? Peraí que eu lhe digo. Foi o Maranhão. Maranhão. Lá na Copa do Brasil. Lá no estádio Maranhão. O time que jogou contra o Motoclube, Fintelman, Edenilson, Camutanga, Cauã Neves, Hugo, Thiaguinho, Bruno Xavier, Papaterra, Carlos Eduardo, Carlinhos e Oswaldo. Não é time Entraram alternativo, Felipe não. Cardoso, Fabrício, Márcio Cabrobrô. É isso aí. Esqueça. Time alternativo, coisa nenhuma. Copa do Brasil, já falei. Copa do Nordeste, 7 jogos, 4 vitórias, 3 empates e permanece invicto na temporada, certo? Nenhuma derrota. Sul-Americana, uma vergonha. Rapaz, o Vitória foi uma vergonha sul-americana. 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas em 6 jogos. Conseguiu tomar mais gols do que fez. Saldo de -1, 3 gols marcados, 4 sofridos. Só 3 gols feitos, sabe? Velho, e ainda foi eliminado da maneira que foi, com um gol contra de Baralhas, recuando a bola para Lucas Arcanjo, que acabou falhando. Né? Parece que o roteirista foi extremamente cruel com o Vitória na Sul-Americana. E no Campeonato Brasileiro, o time que gosta de empatar. É mesmo. 2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Como eu disse, 40 jogos, 16 vitórias, 15 empates e 9 derrotas até aqui numa temporada absolutamente ridícula do Vitória em 2025. O Vitória que parou de fazer gol, né, Pedro? A gente viu aqui os últimos jogos do Vitória e o Rubro Negro, ele tem aí desde o Bavi com o gol do Renato Kaiser. Imagine, o último gol que o Vitória marcou. O último gol que o Vitória marcou na temporada. E aí já teve alguns jogos depois disso, né? Jogos de Série A e de Sul-Americana. E isso torna ali realmente a situação bem incômoda, né? Porque o Vitória, nessa paralisação, não entrou na zona de rebaixamento, porque o Fortaleza tomou 5 do... E o Inter acabou perdendo do Atlético Mineiro. E aí o saldo de gol do Fortaleza prejudicou, e depois o Inter também tá muito mal. E aí, ó, o Vitória fez o gol contra o Bahia no dia 18 de maio. Contra o Santos, perdeu de... 1-0. Contra a Universidade Católica. 1-0. Empatou em 0x0 Corinthians, com o Corinthians. 0x0. Empatou Corinthians, em Cruzeiro Cruzeiro. com 0x0, exato. Não toma muito gol. A última mas partida que o Vitória venceu foi contra o Cerro Largo. Dia 14 de maio. Nos últimos 10 jogos, o Vitória venceu 2, empatou 4 e perdeu outras 4. Então, é um momento extremamente difícil, por isso que eu acho que essa parada, talvez, e eu espero que seja, de fato benéfica, porque não é só contratar jogador. Contratar jogador, o Vitória contrata por atacado. Mas precisa mandar embora por atacado e ser bem mais eficiente e assertivo nas suas contratações desses jogadores que vão chegar por agora. Pedro, antes da gente ir para as notas individuais, vamos falar de jogos marcantes. Para você, qual foi o melhor jogo do Vitória? Vitória e Vasco, Série A. Perdendo um jogo em casa, jogando mal, um jogador expulso e uma reviravolta daquela maneira com 2 gols de Renato Kaiser, com o Vitória não só lutando, competindo, guerreando, mas efetivamente jogando bem com um jogador a menos, porque o Vitória em 4 partidas na temporada esse ano conseguiu perder jogos com um jogador a mais. Foi. E com um jogador a menos
conseguiu ir bem. Então, foi um momento ali marcante, né, onde parecia que seria, né, de fato, uma virada de chave. Depois daquele jogo, o Vitória vence o Cerro Largo. E quando você imagina que agora as coisas começariam a clarear para o Vitória, volta aquela fase ruim, o Vitória engata em uma sequência de 5 jogos sem vencer até essa parada. Não à toa, Carpini ficou ameaçado, está ainda ameaçado. Eu não acho que a saída dele seja a principal necessidade do Vitória. Eu acho que uma reformulação de elenco é ainda mais necessária do que a troca de treinador, mas que ele está ameaçado sem dúvida alguma, até porque o grande erro de Carpini está junto com a diretoria do Bahia, ou do Vitória, perdão, na montagem do elenco, porque ele está até tentando extrair alguma coisa, mas não está conseguindo extrair nada de um elenco de um time muito ruim. Boa. Pra mim, o melhor jogo do Vitória, esse Vitória e Vasco, é muito relevante. Pra mim, o melhor jogo do Vitória foi o Fortaleza 1, Vitória 2, pela Copa do Nordeste. Também, jogo lá fora. Porque ali só teve golaço, gols bonitos, né? Teve gol do Mosquito. Isso. Teve gol do Baralhas, foi um chutaço da entrada da área. Teve um belíssimo gol, quem foi? Foi o Pochettino? Mandou uma bomba ou foi o Lucheiro? Lucheiro, né? Acho que foi, bom, não vou, peraí, vou lembrar quem foi. Peraí, vá falando que eu lembro. E o Vitória ali manteve duas coisas muito importantes naquele momento, né? Primeiro, o Vitória segurou a invencibilidade, né, na temporada, que vinha desde 2024, e já tinha aquele questionamento, pô, o Vitória tá com essa invencibilidade porque tá pegando um time fraco no Campeonato Baiano e até em Copa do Nordeste, aí vai pegar o Fortaleza no Castelão, pô. Foi o Lucheiro. Aí o Vitória vira o jogo pra cima do Fortaleza no Castelão, então Isso. pra mim, e foi um jogo com mais autoridade até do que contra o Vasco, apesar do Vasco ter sido tão heróico, realmente foi um resultado heróico, e podia significar uma virada de chave, né? Tem aspectos diferentes pra valorizar os dois jogos, né? Eu tô valorizando mais o fato do Vitória ter merecido muito, tecnicamente, ter virado aquele jogo contra o Fortaleza. Pra mim, ali, foram 2 gols que colocaram o Vitória com invencibilidade, colocaram o Vitória na condição de virar líder do grupo, e isso fez toda a diferença pro Vitória ter essa chave mais tranquila aí pra sequência da Copa do Nordeste. Então, pra mim, foi o melhor jogo do Vitória. E o pior jogo do Vitória, Pedro? Porra. Rapaz, haja opção, viu? Eu tô sofrendo também. Náutico na Copa do Brasil. Tomou 2-0 do Náutico. Jogo contra o Cerro Largo aqui no Barradão, que perdeu por 1-0. Esse é meu favorito. O jogo contra o Bahia. O da Brasileirão. Com o Vitória com um jogador a mais. Esse aí e foi da foda. maneira como perdeu. Eu vou colocar esse, sabe por quê? Porque tem o peso do clássico. É isso aí. Porque tem o peso do clássico e o Vitória não poderia. O Vitória teve uma janela gigantesca de uma oportunidade maravilhosa para poder encerrar essa sequência de invencibilidade do Bahia e não conseguiu. E foi incompetente a ponto de perder o jogo quando o Bahia teve um jogador expulso aos 4 minutos do primeiro tempo. Então, pra mim... Sendo que teve 2 minutos só de jogo, porque 2 foi pra revisar a expulsão de Jean Com Lucas. 2 minutos de o Jean Lucas já tinha sido expulso e o Vitória não conseguiu aproveitar por total ineficiência e impotência e incapacidade. Rapaz, eu vi o Cerro Largo, fiquei assim, assustado com o Vitória. Foi muito mal. O jogo do Náutico também tava em loco. Mas o Bavi, eu também acompanho em loco, ele também marcou. Esse Bavi, com certeza, ele será lembrado justamente por esse contexto. Claro, de um lógico. time que ficou com 1 a menos e o Vitória não conseguiu superar desde o início do jogo e tomou o segundo gol, os 2 gols quando estava jogador a mais. um jogador a mais. Pois Entendeu? é. Então isso muito marcante. Eu vou ficar com esse jogo também como o pior jogo do Vitória até aqui na temporada. Agora vamos falar do Bahia. Melhor jogo pra você do Bahia. Melhor jogo do Bahia foi um jogo que o Bahia não ganhou, velho. Que foi qual? Bahia 1, Inter 1. Pela estreia da fase de grupos da Libertadores. Aqui na Fonte Nova. É difícil. Assim, eu acho que o Bahia fez alguns jogos bons. O próprio Bavi, 2-1. Claro. Pela maneira como... Foda. Lógico. Mas o Bahia e Inter, velho, foi o primeiro jogo que eu tive a sensação de que eu tava vendo um Bahia de um novo patamar. Sim. Dizer, caralho, tá pegando o Inter, tá amassando, fez um golaço. Numa Libertadores. Numa Libertadores. Estreia, né? Estreia. Peso da estreia. E o gol do Bahia foi um golaço. Se não fosse a vacilada de Ronaldo, que pra mim continua achando que foi vacilo, rapaz, seria perfeito. Seria uma noite mágica, perfeita, maravilhosa, fantástica, porque o Bahia não deu muita chance ao Inter. Sim. O Bahia criou a oportunidade, a torcida jogou junto, foi um jogo bem emblemático do novo momento do Bahia. Então, pra mim, esse Bahia 1, Inter 1, foi o melhor jogo do Bahia. Eu vou colocar o Bahia ganhando. Quebrando tabu. Bahia 1, Palmeiras 0 lá em São Paulo. Excelente. Foi um grande jogo também. Jogo espetacular do Bahia, com maturidade, sabendo competir, com, entre aspas, porque eu não gosto do termo, sabendo sofrer, mas com o peso de não ter vencido o Palmeiras há
No Allianz Parque, em São Paulo, desde 2012. Em Allianz Parque, a de eterno. Nunca tinha vencido, Isso. né? E aí vence da maneira como venceu, jogando bem, indo pra cima, construindo o resultado, né, pra valer. E conseguindo aquele gol de Kaique, que foi uma jogadaça, aquela tabelinha. Golaço com o Cauli. Então, assim, com requintes de crueldade pra vencer o Palmeiras naquele finalzinho do jogo. Então eu vou ficar com esse jogo como sendo o melhor do Bahia até aqui na temporada. Muito bem, Pedro Santos. Eu acho que o pior jogo do Bahia vai ser unânime, até porque é fácil escolher. Rapaz, pra mim é um 3x0 do Cruzeiro. Exatamente. Aquele jogo ali, o Bahia não entrou em campo. Aquele jogo ali foi um amasso. Ali era capaz do Bahia tomar um 5, tomar um 6. Isso é sério mesmo. Tipo assim, o Bahia desligou, sabe? Grog. Não é que desligou. Ele já entrou com o disjuntor desligado. Foi mesmo, impressionante. O Cruzeiro deu um amasso no Bahia, inacreditável. E 3x0 ainda ficou barato, Carlos Jorge deitando e enrolando. Ainda teve pênalti defendido por Ronaldo. Depois o Ronaldo se machuca. Entra Marcos Felipe, toma gol do meio campo. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Esse Cruzeiro e Bahia aconteceu quando o Bahia não tinha vencido ainda na Série A, velho. Ali, o Bahia... Sabe mandar assim um oi sumida pra Crise? Oi sumida. É, tipo assim, Crise! Pô, velho, a Crise botou ali uma foto no Insta, não vi ninguém do lado dela, velho. Acho que ela tá solteira, a Crise. Oi sumida. O Bahia fez isso contra o Cruzeiro, velho. E aí veio o jogo contra o Ceará na segunda-feira seguinte e o rumo da prosa mudou na temporada. Daqui agora em diante, nós vamos fazer o seguinte. 0-10 dos personagens do Bavi. Goleiros, laterais, zagueiros, meias e técnicos. Fechar. Agora, antes disso, o recado importante, porque hoje ainda é São João. Isso. É o feriado do São João. E você, claro, vai querer aproveitar até o último minuto as atrações que o governo do estado preparou pra você. Então se ligue nesse recado, porque tá bacana demais curtir o São João na cidade de Salvador por causa do governo do estado. Dá uma olhada aí. Chegou o mês mais amado da Bahia e o São João mais amado do mundo. De 18 a 24 de junho, o São João da Bahia vai tomar conta do Pelourinho, de Paripe, do Parque de Exposições, com shows incríveis para fazer o coração entrar no ritmo do São João. E a programação é 100% gratuita. Pois é, então acesse o site www.saojoaodabahia.ba.gov.br e confira toda a programação. Porque olha só, gente, tem Solange Almeida, Bel Marques, Flávio José, João Gomes, Adelmário Coelho e muito mais você, claro, vai amar. São João da Bahia, maior que a festa, só o nosso amor. Bahia, governo presente, alegria pra gente. Pois é, então vamos seguir aqui com o nosso resumão da temporada Bavi, porque no programa passado a gente fez um resumão da temporada sem a dupla Bavi, né? Resumão da temporada do que geral, aconteceu, nacional, internacional. no mundo do futebol. Campeões, e a gente fez e um afins. programa especial hoje aqui, só com a dupla Bavi. Bom, vamos lá. 0-10 dos personagens principais da dupla Bavi, Pedro Centocé. Goleiros. Goleiros, vai lá. Eu vou lhe perguntar primeiro. Lucas Arcanjo. 9. Fazendo uma temporada maravilhosa. O Vitória, meu irmão, só não tá pior porque Lucas tá lá, viu? Eu concordo com você. Gabriel. 0. Já não queria vir e tá perto de ir Zero? embora. 0? 0. Negócio de sem massagem. 0. E Fintaman. Fintaman, nota 6. Quando entrou, não prejudicou. Goleiro que tem espaço para crescimento, apenas 23 anos. A estreia dele como profissional foi aqui, no Vitória. Nunca tinha jogado uma partida como profissional. E hoje vai ser o reserva de Lucas Arcanjo aí na temporada. Vamos lá. Bahia. Danilo Fernandes. 4. Também foi um pouco. Danilo Fernandes, qual foi o problema? Ele jogou partidas suaves na nave. E falhou ali E contra o tomou América de gols. Natal, Aquele né? do América de Natal quebrou a guia. Depois o Jacuipense entrou em campo, perdeu de virada. Quanto confiança que o Sub-20 Ele foi, ele também foi e perdeu. Então ele, assim, realmente a situação não... Vive um momento dramático. Vive um drama. Marcos Felipe. Marcos Felipe, vá. Marcos Felipe. Eu vou dar 7 a Marcos Felipe, velho. Você que critica tanto ele. Velho, mas não é pelo que eu penso dele, é pela temporada, velho. Ok. Ele falhou ali contra o Cruzeiro, mas fez bons jogos também quando o Bahia começou a manter aqueles 5 vitórias seguidas por um gol de diferença. Era ele no gol o tempo todo, pô, entendeu? Então acho que é justo. Não, porque, repito, não é o que eu acho do cara, é o que o cara performou até agora. Beleza. Então acho que ele merece o 7, Marcos Felipe. Ronaldo. Ronaldo vai ficar com 5. Tá no limbo, né? Foi bem em alguns jogos, mal em outros. Tá ali 5, acho que... Repito, não é o que eu acho do jogador. Não, é o que ele tá... Você acha que ele tá perfumando na temporada. Vamos pra lateral direita do Vitória. Claudinho. Vitória? Pô, Claudinho eu esperava mais, velho. Nota 5. Porque ele apoia bem, mas na zaga, mal demais, viu? Raul Cáceres.
Eu não teria renovado com ele, mas, velho, ele é um cara que, vindo ali do banco, ele, sabe, é útil. Nota 6. 6. Vamos lá. Falando dos laterais direitos do Bahia. Ó, tem o Emerson Buiú, que já foi utilizado. Sim. Não vou criticar Mas o aí, menino, é- não vou botar sem nota. Acho que é foi mais pouco usado, isso. pouco usado. Concordo pouco com usado, você. pouco usado. Eu acho que se a gente for muito na letra fria aí, Não, a gente aí não. vai complicar. Gilberto. Gilberto. Rapaz, Gilberto nota 6,5. É. Acho que nenhum dos dois tá brilhando. Arias eu vou dar 6 com boa vontade, velho. Gilberto acima de Arias, Sim. né? Nessa temporada, sim. Cauã Davi. Rapaz, 7. Porque, veja, Uai. Cauã não, velho. Esse é Tá muito. demais, tá É. demais, pô. 6 tá bom. É. Cauã Davi. Não 6 tá comprometeu, É. menino que tem espaço aí pra bom. crescimento. Isso. Vamos lá. Acho que aí tá bom. Lateral esquerdo do Bahia. Iago Borducci. 5. Ainda tô achando muito. Tá mesmo. É só por causa do coletivo. É, tá. O coletivo tá segurando Tá ele, segurando né? ele, é. Mas ele Luciano pegou. Juba. Ave Maria, 8,5. É por aí. Luciano Juba é 8,5. Por aí. Temporada espetacular. Barbaridade Juba que tá jogando. Vai lá. Hugo. 2. Tanto que já partiu a milhão, não preciso dizer mais nada. Jamerson. Pô, nota 7. Até a lesão, Porra, ele vinha tá bem bem, na né? temporada, vinha bem no Campeonato Brasileiro. Tava bem no jogo contra o Cruzeiro. Até essa lesão que vai afastar ele aí até minimamente o final da temporada. Lucas Esteves. Jogou essa temporada, Vitória. É, volta sem nota, eu nem lembro de Lucas aqui. Nossa. Não, porque não é por causa da saída, não. É porque jogou tão pouco, velho, que, sinceramente, não nem... Zagueiros do Vitória. Vou falar de um que tava aqui. Wagner Leonardo. Velho, pelo que ele fez na temporada até ir embora, 7. Ele tava bem no 7. Vitória. Ele tava Lucas Alter. bem. Rapaz, nota 8. Porque chegou no momento de crise do Vitória e mesmo assim tá conseguindo se destacar. E Boa. conseguindo ir bem. Zé Marcos. 5. Começou muito mal a temporada e dá Ajustou um sinais pouquinho. de recuperação, mas ainda não inspira confiança. Neres. 3. Como caiu Foi do bom. ano passado pra esse ano? Caiu demais. Perdeu a relevância completamente. Quando o Wagner Leonardo foi embora, o Wagner Leonardo botou na SSL o futebol de Neres e levou pra Porto Alegre. Tipo isso. Edu. 6,5. 6,5. 6,5. Tá se firmando ali na zaga, naquela trinca ali que acho que Carpini vai manter pra volta da temporada, com Edu, Lauter e Zé Marcos. E Edu é um garoto que tem muito espaço pra crescer, é um zagueiro que eu acho que tem potencial no Vitória, mas que ainda precisa de partidas mais firmes, sabe? Mais sólidas, com menos erros. Aí já foi, né? Não tem mais ninguém assim que eu esqueci. Teve o Cauã, zagueiro da base, Mas que fez pra mim pouco, deixou né? uma boa impressão. Foi? Eu vou dar uma notinha 6 pra ele, porque Tá. ele deixou boa impressão no pouco que foi Foi utilizado. utilizado, né? Vamos lá então falar do Bahia. Vamos lá, deixa eu aqui fazer essa sabatina com você, chegar aqui nas minhas anotações, começar com Fred. Gostei de Fred. Nota 6,5. Até pelo que mostrou personalidade, né? Foi Foi. bem em alguns jogos. Foi. É porque como ele estava em campo no jogo contra o Cruzeiro, e não acho que ele foi responsável, mas Não. aquele jogo foi um desastre. Ele Do estava em coletivo. campo. Isso, É. exatamente. Canu até se machucar. 6,5 também. Acho que tava bem. Ok. 7, vá. 7. Acho que um 7 caberia pra Sete, aqui, Canu é. Canu tava bem na temporada. É. Gabriel Xavier, que vem de lesão e não conseguiu ainda, né? Nessa Engrenar. temporada eu vou dar 6,5. Justo. David Duarte. Porra, David Duarte eu vou dar um 7, velho. Tá Porque muito ele bem. entrou na bronca, meu irmão. Entrou ali, todo mundo lesionado. Gabriel Xavier se lesionou, Devo Canu se lesionou, grave. Ele apareceu a vaga pra ele ali. O jogo que ele ganhou, o Bahia ganhou do Nacional, ele tava em campo. Os 5 jogos que o Bahia Ele foi ganhou bem seguido, contra o ele tava em Nacional campo. lá. Ele inicia a jogada do gol de... Do gol de Pulga. De Pulga. Ele virou titular, pô. Virou titular. David Duarte também é 7. Santi Ramos Mingo. Ah, meu, aí é coração com a mão. Aí é 8,5. Eu poderia dar 9 a ele, viu? Aí Tranquilamente. caiu um pouquinho no finalzinho. Ah, vai parar. Para com isso, Cássio. 8,5. Jogou demais. Tem mais? Não, acabou, né? Acabou? Rezende? É. Ah, é. Mas Rezende entrava como volante, como zagueiro. Ah, Eu lembrei de Rezende agora. Rezende. 5. pois é, você lembrou dele. 6. Só por causa do jogo bom contra o Paysandu. Enquanto o Paysandu pela Copa do Pronto, Brasil. é. Ok, vai lá. Agora vamos pro meio campo? Vamos. Meio campo do Vitória. Meu pai. Baralhas. 7. 7. Se tem alguém que pode se salvar desse meu campo do Vitória,
é Baralhas, viu? Entrega, marcação, pulmão. Já fez seus golzinhos esse ano também. E a gente vai botar meio campo... 7,5. 7,5. 7,5. Volante e meia, tudo junto, né? Meio campista. Meio campistas. William Oliveira. 4. Você pensou em falar alguma coisa aqui, apesar de advogado. Eu já não gostava dele, ele indo até bem no Vitória no ano passado. E esse ano ele caiu de vez de produção. Ronald. 6. Porque eu acho que ele foi tirado do time em determinado momento por Carpini de maneira injusta. Entendo que ele às vezes tem falhas na marcação, mas no momento em que ele saiu do time, ele não estava mal. E aí acabou saindo 6, né? do time. Nota 6. Tiaguinho. Oxi. Misericórdia. Já foi embora. Eu tô ligado. PP. 3,5. Peste, que Primeiro, pela expectativa criada em cima dele. Porque eu achei que ele poderia chegar para poder ser ali um segundo homem de meio campo, ao lado de Baralhas, um cara que tem estatura, que tem bom passe, mas chegou aqui no Vitória e não quer jogar? E ainda teve aquela falha bizonha no Bavi, de ser expulso daquele jeito? É justo. Então, 3,5. PP. Não tá errado, não. Mateuzinho. Pelo que ele tá performando, Nessa temporada. 5,5. Por aí. Tá baixo. Concordo com Tá você. muito baixo. Tudo bem que ele tá jogando sozinho, tudo bem que ele não tem aí companhia de muita gente, mas meu amigo, vou te contar também, viu? Umas expulsões bestas, umas faltas bestas, 5,5 pra ele. O Wellington Rato. 0. Peste. Sem saudade e sem massagem, né? Exato. Aí, Caio Vinícius, Val Soares, essa galera. Bruno Xavier. 2. Já foi embora também. Já foi, né? Val Soares chegou, fez um gol contra o Atlético de Alagoinhas. Tipo assim, não vou nem perder meu tempo dando Tá, nota. ok. Felipe Cardoso, outro também que chegou com uma aposta, e já deve estar indo embora agora em julho, porque o contrato dele termina. Ricardo Hiller, lembrou dele? Nota 2. Caralho, Ricardo Hiller, tá aqui, Nota pô. 2. Ricardo Hiller, pô, claro. Que me desculpe, Carpini, tá insistindo demais Tá, no Ricardo Hiller. Hiller. Nota 2, uma temporada muito ruim. Muito Hiller. ruim, muito ruim. Você falou de Caio Vinícius, que só tinha contrato até março, já foi. 3 meses já foi embora. Já. Enfim, olha a quantidade de jogadores no meio campo do Vitória e ninguém, tirando Rapaz, Baralhas, A média é 6? de quem? A média. Nossa média pra provar, pra ok, passar de ano. Pra passar 6 Só ficou Ronald e Baralhos. e Baralhas, é isso aí. Depois É a isso gente aí, vai meu fazer irmão. aqui, revisar posição por posição, quem ficou com a nota. Pois é. Meio campo do Bahia, bora. Meio campo do Bahia, deixa eu pegar aqui pra lhe perguntar. Vamos lá. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro tá fazendo temporada bem meia boca. Mas eu vou marcar 6,5 porque ele ajuda muito no modelo de jogo Porque do time. não se esconde. Não também. se esconde. 6,5. Rodrigo Nestor. 5. Você ainda tá sendo gente boa. Isso porque ele melhorou um pouquinho nesses últimos jogos. Caio Alexandre. 9. Tá jogando muita bola. Barbaridade. Cara, a gente tem que ser seleção brasileira. Eu tô falando sério, pô. Se você pegar os jogadores da seleção brasileira e o que precisa ser feito pela seleção brasileira, eu acho que ele encaixa perfeitamente. Sério. E você não tem um jogador pra fazer aquela saída circulando bola que ele faz. Isso é doido. Cara Alexandre não é. Isso é considerado loucura da parte da gente, porque ele tá aqui no Nordeste. Mas é verdade. Mas a bola que ele tá jogando Se ele tivesse no Palmeiras, ao invés de estar aqui, Fluminense, tava Botafogo, convocado. já tinha sido pelo menos experimentado. Jean Lucas. Fez gol pra caralho em Libertadores, mas errou alguns também. Eu vou dar um 7 pela média geral. Tá. Já, Lucas. Eu 7. daria um 6,5. É. Mas 6,5 e 7 tá valendo. Jota. Que Rapaz, apareceu bem aí nesses últimos. Pouca minutagem. Vou porém, dar um 6 pela pouca minutagem, Ok. mas deixou uma boa impressão, sim. Eric, que se machucou. Pô, o Eric tava bem, velho. Nota 7. Eu ainda daria um 1,5. Porque Sete- pelos gols, meu irmão. É verdade. 7,5. Pelos gols que ele vem fazendo. 7,5, Eric. Acevedo. 6,5. 7. Ajuda ali vindo do banco, É, combate. 7. Quando o jogo pede pro Bahia ser combatido no meio ele campo. tem ido bem. Sidney, você vai, não tem nota. Sidney não Roger, dá. Gabriel também não. Michel Araújo, Michel Araújo. 7. Vê se no jogador que tá sendo útil. Aliás, pelo momento, 7,5 até. Pelo momento, talvez É. a nota merecesse ser maior. Isso. Cauli. Porra, Cauli. Deixei por último de propósito. Cauli eu vou dar 5, velho. 5? 6, só pra passar. Não. Eu tô Tá demais. Tá demais aí pra Será Cauli. que tá demais? Tá demais. 5 tá beleza. Só que ele provocar. 5 tá uma boa nota. E se não for, 4,5. Não, 4,5 não vai ser, não. 4,5 é absurdo. Vai pro SOI.
5,5 vai pra recuperação. Vai pra recuperação buscar esse meio ponto aí. Tá bom. Ataque do Vitória? Meu pai Esqueceu eterno. alguém no meio campo do Beirão, né? Acho que não. Rezende jogou como Zagueiro? zagueiro. Charaú, Rodrigo Nestor, Eric, acho que é esse aí mesmo. Vamos lá. Ataque do Vitória. Eu mal tive atacante esse ano. Janderson. 4. E olha que ainda é artilheiro do Vitória no ano. Mas, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É foda porque ele erra muito na mosca, né? Porque É. ele deve receber um 6, assim, pra passar. Não. Carlinhos. 1. É. Ele fez gols, chegou em final de campeonato. Tá bom. Leva ele pra sua casa. Não. Ruim que dói. 2 não? 1,5. Vá. Porque ele fez gol em final de campeonato. Lucas Braga. 0. Nem aquele gol contra o Fluminense vai salvar ele. Porque ele tem ganhado oportunidades com o Carpini e não tem evoluído em nada. 0. Agora não poderia ser professor, não. Deus é mais. Oswaldo. 6. Acho que a temporada dele tá Pra poder passar, meu irmão. O Oswaldo não era nem pra ser titular desse time mais. Tá se recuperando de um problema no pulmão. Ainda tá jogando mais bola do que os outros que chegaram agora. Mais jovens do que ele. Gustavo, que é mosquito. 5. Porque não tem pulmão pra aguentar mais do que isso. Porque ele até consegue criar coisa. Fabri. 6,5. Esse doido me ajuda. Esse é corte. Esse doido me Esse ajuda. doido me ajuda, meu irmão. Corre, Isso é briga, maravilhoso, se desgraça todo. Os cabelos cheios de colênia ali pra cima e pra baixo. Correndo pro lado, pro outro. E vai. E vai. É o que tem. Muito É o que tem, meu irmão. Muito bom. Renato Kaiser. Velho, o cara chega, me mete 2 gols logo no início, ajuda. Não deu tempo de pegar raiva, Não, 6,5. 6,5, tá valendo. E pra encerrar, Léo Pereira. Não, ainda tem alguns Ah, aí. não, tem Eric também. Tem Eric. Pô, Eric eu criei expectativa nele, velho. Foi, 4,5. Nas oportunidades que teve, vou te contar. Velho. E o Léo Pereira, 3. Mas não consegue jogar nas oportunidades que tem, só faz brigar e tentar cavar falta. E não dá uma jogada pelos lados de campo, sabe? Nada. É verdade. Nada. Essa aí passou. Vamos lá, ataque do Bahia. Rapaz, ainda teve. É porque já foi embora, né? Carlos Eduardo, que eu vi ele aqui. Carlos Eduardo, mas ele já entrou em campo. Sim, Precisa, perdão. Foi um lapso. Carlos Eduardo, seu melhor? Tem como negativar? Eu vou botar o 0 aqui. Era melhor não lembrar do Carlos Eduardo. Pois é. Era melhor lembrar. Vamos lá. Ataque do Bahia. Ataque do Bahia. Kaique. Kaique, 6,5. Tá ajudando vindo Tá do banco. ajudando, vindo do banco, 6,5. Ademir. Ademir. Ele começou tão bem, mas depois Ele começou a temporada dando assistência. meu amigo. Ele vai passar, não vou dar menos que Não, 6. tem que passar. Renovou o contrato. 6,3. 6,5 eu achei muito. Mas 6 é pouco. Thiago. Gostei, 7. Até pelo momento que tá vivendo agora, vivendo a crescente. 7. Del, não teve como É, ver não ainda. dava pra né? medir. Juninho também é a mesma Juan coisa. Pablo também não. Vamos lá, Juan Pablo também. Juan Pablo não vai dar uma notinha nele, não? Ele fez Só alguns se for gols 6. pra poder passar, né? É, Já que Juan tá no Pablo. coisa. Vamos lá. Tem 3, né, que estão faltando aqui. Não, é Everaldo, que foi embora pro Fluminense. EV. Ô, EV você não fez nada demais não, eu vou 5. Biel, que 5. também jogou essa temporada. 5. Vamos lá. William José. Seis e meio. Eu daria um 7 a ele. Porque, meu irmão, toda vez que a jogada sai do pé dele, é cada jogadaça da Vou zona. ficar porque a imagem positiva dos últimos jogos foram boas mesmo. Contra Bragantino e São Paulo. Ah, 7, ok. Eric Pulga. Oxi, 8,5. Oxi, só? Eric Pulga. Só porque perdeu um pouquinho de fôlego nesse momento final aí, mas também era cansado. Lúcio Rodrigues! 60 milhões. É com você a porra. Não, Meu tweet tá lá Lúcio, até hoje. Lúcio Rodrigues, o glorioso 4. 4, reprovado. Reprovadaço. Acabou aqui os atacantes? Acabou. Meu time tá precisando contratar, né? Porra! E o meu contratou demais. Agora os técnicos, Pedro Celsé. Rogério Ceni. Rogério Ceni? 8,5. Tá, fazendo um grande ano. Grande ano, rodando a 8,5. equipe. Pai. 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 Thiago Carpini. Rapaz, aí foi o último. Você ficar até o final. Pra galera esperar. A galera, porque esse é difícil pra caralho. É difícil velho. demais. Porque o Vitória foi uma vergonha, mas até que ponto?
culpa, foi o trabalho de Thiago Carpini. Mas ele montou esse elenco. Montou. Ele montou esse elenco. O peso maior é nesse elenco aí. Ele não vai passar de ano, não. Não vai passar de ano, não. Vai pra Reco. Vai pra Reco. Mas ele tem como recuperar. Vai pra Reco. Nessa segunda temporada. 4,5. 4,5 pra 4,5. Eu daria 5, mas os 4,5 é porque o bicho tá nervoso. É cartão vermelho, puxando camisa de jogador adversário, sendo expulso o tempo todo, né? Então vamos lá. No Vitória seriam aprovados Lucas Arcanjo e Fintelman na zaga, no gol. Enquanto Marcos Felipe era o único aprovado no Bahia. E olha que, né? Imagine. Na lateral direita do Vitória, só Cáceres seria aprovado, que Claudinho foi com 5. Gilberto, Arias e Cauã Davi passaram sem... mas no limite ali, 6,5 e 6,6. Lateral esquerda do Vitória, Jamerson, aprovado, com 7. Hugo, Fumex, aí repetiu direto, não vai nem pra Reco. Não, foi embora. No Bahia... Trocou de colégio. Ele trocou de colégio. Vai pro, como é com... O que completava, meu Deus, que era supletivo. Vai pro supletivo. Luciano Juba no Bahia, 8,5, passou fácil, Borduque reprovado, ia pra recuperação com 5. Zagueiros no Vitória, Wagner Leonardo, Lucas Alter e Edu, além de Cauã, passaram. Neres perdeu direto, Zé Marcos vai pra Reco. No Bahia, todos passaram. Fred Canu, Gabriel Xavier, David Duarte, Mingo e Rezende. A defesa do Beto tá fazendo um bom trabalho. Rezende com a... Ok, no limite ali. No meio do Vitória, Pedro. Lá ele. No meio campo. Só quem passou, Baralhas, bem, 7,5, concordo. E Ronald, nem Mateuzinho, com 5,5, vai pra Reco. Mal. Passou. Agora o William Oliveira ainda tem uma Reco aí com 4, mas PP perdeu direto, Thiaguinho perdeu direto. Rato, meu filho, é melhor você fazer um curso, né, técnico. Exato. Ricardo... Você entrevista que o Carpini deu? Falou que era necessário ele sair? Foi? Foi. Tava claro. Ricardo Hiller e Bruno Xavier, com 2, também perderam direto. No meio campo do Bahia, só quem perdeu foi Rodrigo Nestor e Cauli. Os dois vão pra Reco. Jota teve poucos jogos, ficou ali no limite, os outros passaram com 6,5 a 7, cada Alexandre foi melhor com 9, mas Cauli vai pra recuperação, boa. Ataque do Vitória, meu amigo, só Fábio e Renato Kaiser passaram, olha, Oswaldo com 6, 3. Ficou ali. Gustavo Mosquito pode ir pra recuperação, Janderson também com 4, mas já vai embora, já foi. Mudou de colégio. E Eric 4,5, dá pra recuperar. No Bahia... Vai pro internato turco. Everaldo e Biel vão para uma recuperação. Lúcio Rodrigues, uma recuperação quase perdida, mas vai, 4, né? O resto passou, né? O Eric Pulga, o José, Juan Pablo, Thiago, Ademir e Kaique. E os técnicos, Rogério Ceni passou bonitão, já tá de férias. E o Carpini vai ter que buscar uma recuperação aí, valendo. Essa é só a primeira parte da temporada. Final do ano a gente faz mais uma. A gente faz mais uma para saber se houve recuperação de fato, se... a gente consegue mudar a nota de algumas peças, outras vão chegar também, então a gente vai trazer a perspectiva a partir do 0, mas esse resumão do Bavi foi pra você esquentar aí as E pra turbinas. quem achou que a gente tinha falado de Bahia e Vitória, porque no último programa a gente falou de futebol nacional e internacional, acalmem seus Moreno. corações, Calma, tá? Moreno. Lembrando que amanhã, 11h38, a gente tá de volta ao vivo, ao vivaço, ao vivão, direto aqui dos estúdios da 585 Estúdios, da R5 Produtora, eu e Cássio Cardoso, que vai ter, evidentemente, o comando sob a direção de Matheus Pinho, produção de Brenner Menezes, Vitor Tapioca, lá no nosso site, barfc.com.br, meu amigão nos cortes e toda a equipe aqui da edição colocando o Bafo Futebol Clube no ar. Lembrando, 24 de junho, hoje, São João, ainda tem festa pra você aproveitar, corre lá, o governo do estado preparou uma programação 100% gratuita e bem bacana pra você. Fica com esse recado e amanhã a gente se vê mais uma vez, ao vivo, aqui no Bafo Futebol Clube. Tchau! A Bahia tá chegando e o coração tá como? Pulando de emoção. No Pelô, a tradição esquenta igual fogueira. Em Paripe, o forró é de primeira. E no Parque de Exposições, é festa a noite inteira. Você vai amar as atrações desse ano. Se ligue nas redes sociais e dê seu like. O maior São João do mundo é o meu, é o seu, da capital anterior. São João da Bahia, maior que a nossa festa, só o nosso amor.